Na minha vida, muita coisa doida acontece em pouco tempo. E às vezes é meio fácil se perder entre os acontecimentos e achar que nada tá acontecendo. Tipo, as coisas não estão se movimentando, ou eu não tenho conseguido fazer nada dos meus objetivos, ou qualquer que seja a baboseira que vem na cabeça quando você tá, sei lá, sem conseguir dormir à noite. Mas uma coisa que é relativamente constante e fácil de traquear é a velocidade com que eu tenho tendência a trocar certos equipamentos. E um deles, definitivamente, não é a controladora que eu uso para trabalhar. Essa aqui é a Launch Key 61 da Novation. A caixa tá praticamente colada no unboxing da coisa de papelão, porque essa casa que eu moro hoje é meio úmida. Mas a caixa é essa daqui. E, ironicamente, é uma das poucas vezes que eu vou colocá-la de volta na embalagem em que ela veio, a embalagem original. As únicas outras vezes que isso aconteceu foi quando eu me mudei de casa ou de cidade, vindo aqui para Sorriso. E é muito doido quando você para pensar que essa, por exemplo, foi uma das minhas conquistas / compras mais planejadas. Eu pesquisei e eu precisava de uma coisa que atendesse exatamente as minhas necessidades. E essa foi a controladora que conseguiu fazer isso na época. O que é muito doido se você parar pra pensar, porque hoje ela praticamente tá pegando poeira aqui. Então, como que um objeto de tanto desejo, que você tinha tanta necessidade, se torna algo obsoleto, simplesmente da noite pro dia? O que acontece com alguma coisa que você comprou para que ela perca o seu valor? Seja valor emocional ou valor de utilidade? Você sabe me dizer? A resposta sempre seria dizer que, com o tempo, as suas prioridades vão mudando porque as coisas que você faz vão mudando. Outra resposta simples poderia ser que você vai fazendo upgrade dos seus equipamentos e das suas coisas conforme a sua cabeça vai mudando. E você vai melhorando, vai tendo novas necessidades. Mas essa controladora, por exemplo, ela atende perfeitamente todas as mesmas necessidades que ela atendia quando eu comprei ela. E eu tenho essas mesmas necessidades hoje. Então o que mudou para mim estar desfazendo dela? Bom, eu não estou comprando nenhum outro equipamento novo nesse momento e não estou substituindo ela por algo melhor. Na verdade, o que eu vou fazer é provavelmente dar um passo para trás na visão de muitas pessoas, porque eu provavelmente vou comprar uma controladora com menos teclas e menos botões e menos funções. E pensar nisso é o que me fez pensar no tema desse vídeo. Por que a gente gasta tanto dinheiro em tanta coisa que se torna inútil tão rápido? Eu nem tô entrando no mérito de discussão capitalista, de o capitalismo funciona assim ou qualquer coisa do tipo. Mas de fato tem muita coisa que envolve a questão econômica. Mas não é esse o meu ponto. Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo e aprendendo algumas coisas, como eu já disse, a gente vai criando novas necessidades. Por exemplo, eu tinha a necessidade de ter um SBP, um Veja ou um desodorante em todos os meus vídeos. Era uma espécie de easter egg. Começou porque eu normalmente tinha um desses espalhado pela casa e geralmente eu esquecia de tirar antes de começar a gravar o vídeo. Mas aí, como eu percebi que era uma coisa que as pessoas notavam e sempre comentavam, eu comecei a colocar ele lá de propósito. Às vezes, quando eu tinha possibilidade de organizar todo o cenário, eu colocava ele em algum canto. Qualquer um desses três. A questão é que era um easter egg. Havia deixado de se tornar um problema e um empecilho para se tornar um hábito de uma coisa que eu fazia de propósito, fazendo parecer que tinha esquecido lá. Ou seja, um erro causado de propósito. Mas essa fase passou. E agora, de fato, quando volta a ter um desses três itens em algum dos meus vídeos, é porque eu esqueci ele ali. Como no caso desse veneno ali em cima da minha mesa. Mas se tratando de equipamentos ou utensílios que funcionam perfeitamente, e eu estou falando daqueles que não têm obsolescência programada nem nada do tipo, não estou falando de celular, que a gente tem a tendência a trocar sempre que ele começa a ficar travando, porque o hardware não dá conta de acompanhar a evolução do software. Eu estou falando de coisas como um violão muito bom que você tem, e você tocava, e você tinha a intenção de continuar tocando, mas a vida aconteceu, seus planos mudaram talvez, e agora ele está lá, num canto, pegando poeira. Como aconteceu com essa controladora da Novation. Ela é uma excelente controladora, já teve algumas revisões e tudo mais, mas ela mantém o seu hardware basicamente intacto desde a época que foi lançada, o que significa que é um excelente produto. Mas não é o produto que mudou. Foram as minhas necessidades e eu que mudei. Vocês já devem ter percebido pelos vídeos que atualmente eu tô morando num lugar que é meio baixo. E apesar de ter planos para construir minha própria casa, eu preciso passar por algumas outras barreiras antes. E uma delas definitivamente é a altura desse lugar. Mas isso não se aplica somente ao teto, também se aplica ao espaço físico que eu tô. E apesar de ter alguns outros equipamentos e aquisições que ocupam bastante espaço, como o monitor que está aqui atrás ou a caixa de som que vocês devem ter visto nos sets atrás de mim,
Existem outros equipamentos cuja minha prioridade de uso, ou seja, a função que ele tem, já não é mais algo frequente o bastante para justificar a existência deles aqui. Quando eu comprei esse teclado, a minha intenção era aprender a tocar nele. Por isso que eu peguei um de 61 teclas e não de 48 ou menor. E de fato, aconteceu. Eu aprendi um pouco de teoria musical utilizando ele e aprendi até a tocar algumas músicas, como se fosse de fato um teclado, apesar de ser uma controladora, né? Enfim. Mas a vida mudou. E hoje a minha prioridade é aprender teoria musical de uma forma mais teórica para poder aplicar nas minhas produções. Então acaba que eu não tenho tocado tanto nesse equipamento para fazer o justo propósito dele. Então das 61 teclas que tem aqui, eu basicamente tenho usado 1/8, ou seja, 12 notas ali se você contar os acidentes, para fazer os baixos e melodias das minhas músicas. Eu não tenho usado ele como se fosse um teclado, eu tenho usado ele simplesmente para fazer esses desenhos das notas porque eu acostumei ali, é mais prático de fazer isso. Só que é uma coisa muito pequena para o espaço grande que ele ocupa em cima da minha mesa. Então não vale a pena manter. E é um pouco difícil de dizer tchau para uma coisa que deu tanto trabalho para conquistar em uma época tão difícil da minha vida, ainda mais sendo uma das poucas coisas que sobrou daquela época que me remete a tudo o que eu passei para conquistar ela. Mas isso significa que eu tenho que ficar segurando ele para sempre? Não. É um produto excelente que ainda funciona, então eu vou passar ele para alguém que vai usar, assim como eu usei, né? Da forma que ele foi pensado para ser usado. Eu até que gosto um pouco desse ciclo, sabe? É um pouco difícil imaginar que tem pessoas que jogam esse tipo de coisa fora, às vezes funcionando, às vezes porque deu um defeito que é simples de corrigir. Isso pra mim doeria muito mais do que passar ele pra frente pra alguém que eu sei que vai utilizar ele pra outra coisa. Então nesse caso eu acho que o meu raciocínio é simples. Vale a pena vender ele, passar ele pra frente e pegar alguma coisa menor que vai atender a necessidade muito menor que eu tenho hoje. E talvez, quem sabe no futuro eu compre um piano. Tem mais teclas, se eu quiser aprender, é o passo natural, né? Seja como for, é mais um equipamento que vocês não vão mais ver pelos meus vídeos espalhado em algum lugar. Mesmo que ele tenha me acompanhado desde a época da casa que era uma sala comercial. O que é um pouco engraçado, porque provavelmente eu sou a única pessoa que vai notar e sentir a falta dele, sentir diferença. Mas não significa que eu não possa fazer uma despedida apropriada e contar pra vocês um pouco da história, de como foi a compra desse negócio. O ano era 2020, ainda não existia pandemia, eu tinha acabado de fazer a minha primeira música e ainda estava descobrindo como que funcionava esse processo de lançamento. Eu estava tendo algumas dificuldades na execução da usabilidade do programa FL Studio, que era o programa no qual eu estava aprendendo a produzir na época, e eu decidi, né, depois de ter saído de um relacionamento frustrado que me deixou com algumas dívidas, um carro quebrado e sem lugar para morar, ir me mudar para uma sala comercial porque eu precisava de um lugar prioritariamente para ser um estúdio antes de ser uma casa. Então eu me mudei para essa sala comercial, o aluguel era o único que eu conseguia bancar, até porque das casas estava bem mais caro, não tinha kitnet na época que cabia no meu bolso. Então eu mudei para essa salinha comercial e organizei as minhas coisas lá, tanto minha cama quanto o meu estúdio. O que era o meu estúdio na época? Era a minha DDJ SX3 e o meu notebook. Dentro desse contexto, além de eu trabalhar com som e fazer outras coisas também na época para conseguir pagar as contas, eu estava com uma dificuldade financeira razoável, mas como eu sempre fui muito bom em gestão e administração, nunca chegou ao ponto de eu de fato não ter nenhuma prospecção de futuro. Eu sempre meio que fui dando um jeitinho de comprar coisas novas quando era necessário, pagar as contas sempre em dia e ainda deixar sobrar um pouquinho para me guardar caso acontecesse algum problema de novo, como tinha acontecido nesse relacionamento específico. Só que a minha cabeça não estava no melhor dos momentos, eu estava ali num furacão mental tão grande, e aí para ajudar tudo isso, tinha recém começado a pandemia, os eventos começaram a diminuir, as coisas começaram a ficar cada vez mais bagunçadas e os projetos de música que eu estava fazendo foram ficando cada vez mais empilhados um em cima do outro, ao ponto em que eu não conseguia terminar eles, na maioria das vezes por conta de alguma dificuldade técnica ou algum empacamento em ideias, porque geralmente eu tinha alguma ideia, eu tinha uma dificuldade muito grande de produzir essa ideia, de conseguir colocar ela no software, e depois que eu finalmente colocava, como já tinha se passado muito tempo e o meu tempo na época era escasso por conta de outras questões além do trabalho, eu acabava não dando seguimento a essa ideia. Se eu fosse abrir ela no outro dia, eu já não sabia mais o que fazer e vinham novas ideias na cabeça. Eu sou uma pessoa que, quando se trata de tempo e otimização dos processos que vai fazer para trabalhar ou para o que quer que vai fazer, eu sempre priorizo deixar as coisas o mais prontas possíveis para mim não ter que demorar caso eu vá iniciar uma nova ideia, caso eu precise compor alguma coisa, caso eu vá escrever alguma coisa, caso eu vá gravar alguma coisa. Então sempre tá tudo meio na mão ali. E nessa época não era diferente. Só que para mim produzir com o meu computador, além de
ter que montar o setup, porque eu usava esse mesmo computador para trabalhar e para ir para a faculdade, eu tinha que montar ali o setup nas caixinhas de som que eu tinha, né, que são inclusive as mesmas que estão no estúdio até hoje, abrir o programa e ficar ali meio que tentando fazer tudo no mouse e no teclado. O que para quem já tentou produzir sabe que não é o melhor dos cenários. Então me veio essa necessidade de ter alguma coisa que facilitasse esse meu workflow, de colocar as ideias no software sem ter que demorar muito, para mim ter mais praticidade. Junto a isso, aliado à minha vontade de querer aprender um instrumento novo, eu decidi que eu iria comprar um teclado. Então começou a pesquisa. Busca pra lá, busca pra cá. Será que eu ia pegar alguma coisa de 24 teclas? Será que eu ia pegar logo um piano digital de 88? O preço não era muito acessível, então no meio de todo aquele furacão, eu acabei optando por comprar a Launchkey 64, que na época custava R$ 1.700. Se a gente for converter, por exemplo, hoje para a versão Mark III, que é a única que tem disponível dessa controladora para comprar, tá custando na casa dos 3.800. Se a gente for corrigir aí a inflação pré-pandemia, era meio que equivalente a isso, esses 1.700 naquela época. Mas claro que eu não tinha os 1.700 reais, eu até tinha uma reserva ali que dava na casa dos R$ 1.000, mas eu não queria gastar esse dinheiro porque se de novo acontecesse uma emergência, eu tinha alguma coisa ali. Foi então que eu conversei com um amigo meu que já havia me feito favores financeiros antes, né? Eu tinha comprado meu computador por causa desse meu amigo, já tinha quitado a essa altura do campeonato, e perguntei se eu podia usar o cartão dele mais uma vez para realizar outra compra. E eu finalmente comprei o teclado. E de fato, quando ele chegou até a minha casa à época, ou melhor, até a minha sala comercial, eu resolvi que eu ia mudar toda a estrutura de como eu produzia as minhas músicas, porque eu não aguentava mais ter uma pasta. Eu tenho essa pasta ainda, é uma pasta com 100 e poucos projetos que eu comecei no FL Studio e eu não terminei absolutamente nenhum. Todos eles são ideias, rascunhos, pedaços de ideias, drops mal feitos, introduções ou qualquer coisa do tipo, que como eu expliquei pra vocês, como eu demorava muito pra desenrolar, quando eu chegava de fato naquilo que estava na minha cabeça no software, eu já não sabia mais o que fazer com o resto. Então eu decidi que eu ia mudar completamente de ecossistema. E aproveitei que a Launchkey vinha com uma licença do Ableton Live Lite, né, que é a versão mais leve ali do Ableton, e comecei a aprender a usar o tal do Ableton. Demorou um pouco, eu confesso, a interface dele é completamente diferente e eu já estava acostumado com o FL Studio. A interface do FL Studio não é exatamente amigável, mas depois que você se acostuma com ela é difícil trocar de software. Mas eu estava decidido que eu ia aprender a usar o software novo e eu ia fazer tudo diferente a partir daquele momento. E eu fiz. Do final de 2020, mais ou menos ali em outubro, que foi quando a controladora chegou, até fevereiro mais ou menos de 2021, foi o período em que eu passei essa adaptação. E a partir desse ponto, eu comecei a produzir música sem parar. Toda vez que eu começava uma ideia, eu terminava a ideia, geralmente na mesma semana, por questões de tempo e tudo mais. Mas, na hora de desenvolver a ideia, a ferramenta me possibilitava acelerar o meu tempo e o meu workflow de uma forma que não me permitia perder aquilo que eu tinha em mente quando eu começava. O que começou a facilitar na questão de improvisos, começou a facilitar até mesmo na parte de chegar até o fim da estrutura da música e tudo mais. E isso foi muito positivo no ponto de vista de produção, porque eu comecei a produzir mais músicas. E como todo profissional sabe, se você quer ficar bom em alguma coisa, você tem que fazer muito essa coisa. Que era basicamente o que eu estava fazendo. Eu comecei a produzir e fiquei bom no negócio. Até que eu cheguei num ponto, depois de muitas mudanças, muitas coisas aconteceram, meu casamento com a Jéssica, o surgimento do Casal Trek, os shows aumentaram, depois diminuíram e, né, até chegarem à contagem de quase zero hoje em dia, e a ferramenta em si já não é mais usada da forma que eu usava naquela época, porque eu não estou mais tocando as ideias, eu não estou mais tentando aprender músicas no teclado ou coisa do tipo. Eu estou literalmente só digitando e usando os pads. Então eu acredito que hoje eu usaria perfeitamente uma controladora com 2/8, talvez até uma só, e os pads porque eu gosto de fazer as baterias ali com pad sensível. E como eu já expliquei para vocês o problema do espaço, acaba que a minha necessidade hoje é outra. Por conta dele ser uma controladora grande, que na época que minha casa era um estúdio, eu morava sozinho e tudo girava em torno disso, não era um problema, hoje passou a ser um problema, porque agora é uma limitação. Ele é grande, ele demora para montar, eu tenho que colocar ali um tripé de teclado e tudo mais. Então eu tenho que fazer essa escolha de avançar mais uma vez para algo que vai me permitir produzir mais rápido e não algo que seja bonito ou algo que seja necessariamente o melhor dos produtos. E no fim das contas eu acho que esse vídeo é sobre isso, sabe? Às vezes o melhor não é exatamente aquilo que vai suprir a sua necessidade. A gente gosta de ter o melhor, eu concordo. Mas nem sempre o melhor é aquilo que a gente precisa. Nem sempre o produto mais caro é aquilo que vai suprir a nossa necessidade na íntegra. Nem sempre o produto que vai ter mais funções vai ser o que é melhor para você. Às vezes refletir um pouco sobre sua necessidade real e sobre aquilo que impacta na sua vida de uma forma geral, seja no caso como eu, por exemplo, sempre priorizando o tempo, seja no seu caso
como essa situação específica, priorizando espaço, seja mais importante do que pensar no melhor produto possível que o seu dinheiro pode comprar, entende? Eu vejo, por exemplo, muita gente que vai comprar computador, geralmente pensando no mais caro, no mais bonito ou qualquer coisa do tipo, e muitas vezes ela poderia economizar essa grana das peças que ela está gastando para ir pegar o melhor e tudo mais, que muitas vezes ela nem vai usar, e gastar com alguma coisa que seria mais útil para a vida dela, como fazer um curso ou aprender uma habilidade nova que talvez fosse ser útil caso aí sim ela tivesse um computador melhor. E esse lance do computador é um excelente exemplo, mas eu estaria divagando nesse vídeo se eu falasse dele. O objetivo aqui é só dar tchau para LaunchKey, agradecer todos os nossos bons momentos juntos, os stories, os vídeos tocando músicas do teclado, as noites em claro iluminadas pelo circuito de LED do pad dela que ficava piscando e iluminando a minha antiga casa. E todas as boas músicas que nós fizemos juntos. Obrigado, LaunchKey.